Olá, hoje nós estamos aqui no consultório da doutora Marcela Maria Jorge Uchoa para falar sobre a imunoterapia. A imunoterapia é um tratamento relativamente novo para tratar o câncer. E um japonês e um americano ganharam o prêmio de medicina, Nobel de Medicina pelo trabalho desenvolvido na imunoterapia. Doutora, o que é imunoterapia? Bom, a imunoterapia são medicamentos que são usados hoje para combater o câncer, que ele estimula o sistema imune a matar a célula tumoral. A gente sabe hoje que as células tumorais, a célula do câncer, produz mecanismos de defesa, elas inibem, elas ficam camufladas no nosso sistema imune. Então, a imunoterapia vai bloquear esse bloqueio que a célula tumoral faz. Então, ela vai voltar a estimular o sistema imune humano, do ser humano, a combater aquela célula, matar aquela célula tumoral. E a imunoterapia ela é utilizada em qualquer tratamento de câncer? Não, a gente tem algumas indicações específicas. Hoje a gente tem vários estudos em várias áreas da oncologia, mas hoje tem liberação para alguns tipos de tumores. Então, principalmente pacientes com tumores com melanoma, que é um câncer de pele agressivo, tumores de bexiga, tumores de rim, tumores de pulmão, são as principais indicações, mas não são não são todos que são indicados, não são todos os tumores. E a frequência, essa imunoterapia são tratamentos longos, assim? São, porque na verdade a gente não tem ao certo o tempo que a gente usa em cada paciente. Como são tratamentos relativamente novos, a gente não tem um tempo específico, mas o que a gente tem notado, aqueles pacientes que respondem à imunoterapia estão tendo respostas longas, duradouras, por mais de 2 anos. Né? Então isso é muito promissor. E que tipo de exame vocês realizam para ver que o tratamento está indo bem? Depende de cada tumor, de cada área, mas geralmente são exames de imagem, né? Que a gente vê o início, antes do início do tratamento, como é que está o tumor, começa o tratamento, você continua fazendo esses exames geralmente de imagem para ver essa resposta. Certo. Doutora, no tratamento de câncer a gente tem a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia e agora a imunoterapia, né? Isso. Esses tratamentos são complementares ou se faz um não pode fazer o outro? Não, a maioria das vezes são complementares. Então a cirurgia, quando dá para fazer cirurgia, pode ser associado à radioterapia, pode ter associação de quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Agora imunoterapia também é associado à quimioterapia. Então, cada protocolo pode se associar aos tratamentos, sim. Você poderia explicar de uma forma assim breve como que é a diferença entre a rádio, a quimioterapia e a imunoterapia? Bom, a quimioterapia são remédios que geralmente são feitos na veia, como se fosse um soro. A gente tem algumas quimioterapias via orais em comprimidos, mas a maioria são na aplicação endovenosa. Então, ela vai passar por todo o corpo, é um tratamento sistêmico que a gente chama. A radioterapia já é uma máquina que é feito uma irradiação, digamos assim, no local do tumor, geralmente no local do tumor, tanto para diminuir a recidiva, ou diminuir o tumor, ou até para tirar uma dor, parar de sangrar, né? Isso são a radioterapia, o tratamento local, onde está o problema, tá? A imunoterapia também são medicamentos endovenosos, né, feitos na veia, mas que vai atuar de uma maneira diferente da quimioterapia, né? Vai atuar nessa maneira do sistema imune atacar a célula tumoral. Certo. E quem prescreve esse tipo de tratamento é o médico oncologista? Isso, oncologista clínico. E os planos de saúde cobrem imunoterapia? Sim, as imunoterapias que principalmente estão hoje liberadas no Brasil para tratamento, sim, já é uma realidade nossa. Certo, e o SUS? No SUS não, a imunoterapia ainda hoje no SUS não cabe na APAC, né, que é o que a gente preconiza no SUS, que a gente tem de tratamento, não, a imunoterapia no SUS não tem. A gente sabe, saiu uma nota esse ano que em Barretos, né, o Hospital de SUS em São Paulo, vão contemplar o uso de uma imunoterapia para 2 tipos diferentes de tumores. Lá está sendo uma realidade, mas nos outros hospitais não. A doutora utiliza a imunoterapia no tratamento dos seus pacientes? Sim, com certeza. E quais os tipos de câncer que trata mais com esse? Eu uso, assim, o que eu tenho hoje em andamento, pacientes com melanoma, que é esse câncer de pele mais agressivo, pulmão e bexiga. Né? É muito bacana a gente ver esse tipo de tratamento, como a diferença com a quimioterapia, os pacientes toleram muito mais. E nós estamos vendo os pacientes com doença metastática que não tinha nenhuma probabilidade de cura. Hoje, com a imunoterapia, a gente está falando que os pacientes podem curar. É muito legal.
A partir de quanto tempo da descoberta do câncer, quando ele é descoberto logo no início, que é possível, de repente, tratar para não ter metástase? Vocês têm esse tipo de estudo? Não entendi, desculpa, o tempo? Por exemplo, uma pessoa descobre que está com câncer, é no início, a questão do diagnóstico precoce. Perfeito. Né? A partir do momento, assim, existe um estudo de quanto tempo, a partir da existência do câncer, que ele começa a ter metástase em outros órgãos? Cada um tem um perfil molecular, né? Cada tumor tem um perfil. Então, tem tumores mais agressivos, que a gente sabe que o diagnóstico precoce na verdade, todos são essenciais do diagnóstico precoce, mas a gente sabe que tem alguns tumores que são mais agressivos, que vão dar mais metástase. E tem tumores mais indolentes, que a gente sabe que mais tempo para dar metástase, daqui 10, 15 anos. E alguns tumores nunca virão dar metástase, né? Então, vai depender do perfil molecular. Cada caso é um caso diferente. Certo. Pela sua experiência clínica, tanto no seu consultório como lá no Hospital de Câncer de Londrina, qual o tipo de câncer que está aparecendo com maior frequência? A gente vê o câncer de mama, próstata e o trato gastrointestinal, é o que a gente mais vê, né? Mama e próstata hoje com mais frequência. Então, não de pele, né? Tirando os de peles, não melanoma, né? Os daqueles do sol, esses são os mais frequentes. Mas como o oncologista clínico geralmente não chega a tratar, que tratamento é cirurgia ou radioterapia, a gente vê mais com frequência os tumores de mama e próstata. Com o envelhecimento da população, provavelmente hoje já está tendo mais casos de câncer. Com certeza. A previsão é que em 2029 as pessoas morram mais de câncer do que de infarto, por exemplo. A senhora acredita que o câncer vai ter cura? Eu acredito hoje que o câncer tem cura. Sim. Com certeza. A gente vai ter com mais frequência, mas com a conscientização da população, dos exames precoces, de uma prevenção. Na verdade, tudo começa na prevenção, né? De um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, isso é essencial. Essencial. E explica o que é uma alimentação mais saudável. Uma alimentação saudável, na verdade, é a gente tirar aquilo que é rico em açúcar, é rico em carboidrato, em glúten. Não só a alimentação, mas a maneira que ela é preparada, embalada, plástico, embutidos, tudo isso a gente sabe que hoje aumenta o risco do câncer. Certo. A recidiva do câncer, a partir de quanto tempo que o tratamento, a pessoa fala, estou curada, depois ela... Então, assim, teoricamente, a gente fala da cura depois de 5 anos que a paciente está em remissão da doença, né? Então, o paciente tratou, 5 anos depois, ela não tem doença, a gente pode falar que ela está curada. Mas eu sou um pouco cautelosa em relação a isso. Eu acho que uma paciente, principalmente alguns tipos de tumores, que a gente sabe que possa ter uma recidiva mais tardia, pacientes que tiveram um tumor muito cedo, que possa ter alguma alteração genética familiar, a gente sempre vai acompanhar essa paciente. A gente pode falar da cura, mas a gente sempre tem que ficar de olho nessa paciente, que a recidiva pode ser tardia. E a questão da hereditariedade? Uma pessoa que tem um pai e uma mãe que teve um câncer, qual a sua orientação? Bom, hoje 90% dos tumores são esporádicos, ou seja, não são hereditários, não tem alteração genética hereditária, tá? De 10% hoje a gente pode falar de hereditariedade. Toda paciente jovem e toda história familiar importante, rica em pacientes com câncer, seja mãe, seja tia, seja primos, você tem indicação formal de procurar um oncogeneticista, tá? Ele fazer toda uma avaliação de árvore hereditária, de heredograma, que a gente chama, que é a avaliação genética de câncer na família, vai indicar os testes genéticos, que hoje é uma realidade. Os testes antigamente eram absurdamente caros, a gente não tinha no nosso dia a dia. Hoje a gente tem feito no Brasil painéis genéticos com os principais genes causadores de câncer. Então, ele vai indicar a paciente fazer isso. Vindo o teste positivo, ele vai fazer toda uma orientação de prevenção, né? É difícil você conversar isso um pouco com a paciente, porque ela fica um pouco receosa. Se vier uma mutação, eu vou ter câncer, né? Como é que eu vou viver com isso? Na verdade, a mutação não é você vai ter o câncer. Você tem um risco maior de ter um câncer. Então, vamos fazer alguma coisa para você não ter. A imunoterapia é um grande avanço no tratamento do câncer. Demais. Ele não aumenta só a sobrevida, né? Que antes a quimioterapia, paciente com doença metastática, ou seja, paciente já com doença espalhada,
A gente não fala em cura. Hoje, com a imunoterapia, a gente não fala só de aumento de vida. Ah, você vai viver mais. Você pode curar. Então, muito legal. Obrigada. Obrigada a vocês.